Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? E aí, muito frio aqui. E aí, aqui tá muito frio, mas eu amo. Eu sou uma professora que gosta muito de frio. Bom, essa semana, acho que já começou a semana passada, né? Então, essa semana nós estaremos continuando com as atividades avaliativas de todas as matérias, né? E os conteúdos que vão estar caindo ali naquelas atividades são conteúdos que foram trabalhados no segundo bimestre até então, certo? Então não se preocupe, não é nada assim tão difícil, porque está lá na sua apostila, você pode estar assistindo alguns vídeos de revisão, certo? Então, para relembrar um pouquinho daquilo o que vai cair na atividade de vocês, são os períodos, né? Os períodos compostos por coordenação e subordinação. Mas de subordinação só vão cair as orações subordinadas substantivas, certo? Então vamos recordar um pouquinho? Então, só para a gente poder estar falando assim tranquilamente do que seria orações coordenadas. Então, quando você tem uma oração, quando ela é um período simples, né? Então você tem apenas um verbo. Quando tem um período composto, você vai perceber que estão dois verbos distantes e você vê que uma oração vai até uma parte e a outra continua depois de uma conjunção ou depois de uma vírgula. Mas o que você tem que atentar com relação à coordenação é que cada oração coordenada, ela é independentemente uma da outra. Então, ela não tem dependência, ela não é subordinada à outra. Eu posso fazer uma análise sintática tranquila de uma oração dentro de um período coordenado e depois a outra oração. Então, elas são independentes, certo? Então, por exemplo, vamos supor que durma mais cedo porque amanhã terá aula. Então, qual o objetivo de eu dormir mais cedo? Eu estou explicando, porque amanhã haverá aula. Então, esse porquê é uma oração uma oração coordenada por explicativa, certo? Então, durma mais cedo, pois amanhã haverá aula. Durma mais cedo que amanhã haverá aula. Então, você percebe que a segunda oração está explicando a primeira oração, certo? Bom, vamos lembrar das conjunções coordenadas? Vamos lá? Então, nós temos a aditiva, que podemos dizer e nem, mas também, como também, é o sentido de adição. A adversativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, certo? É adversa. A primeira oração vai estar falando alguma coisa e aí a outra vai estar contrária, vai ser adversa à primeira, certo? A alternativa ou, ora, quer, seja. Explicativo, você tem que pensar assim, está explicando alguma coisa. Isso significa que vai vir que, porque e pois, só que o pois é antes do verbo, certo, pessoal? Por exemplo, meu amigo precisa de cuidados médicos especiais. Primeira oração coordenada. Pois está muito doente. Então, esse pois, ele está explicando por que ele precisa de um médico com cuidados especiais. Esse pois é explicativo, certo? Bom, conclusivo. Nós temos o logo, quando você termina, né, quer concluir alguma coisa, logo, portanto, pois. Isso nós usamos até nas nossas conclusões, dos nossos parágrafos, das nossas redações, né? Logo, portanto, pois. Mas peraí, prof, tem pois na explicativa e tem pois aqui embaixo também no conclusivo? Como que seria esse pois? Esse pois do conclusivo, ele tem que estar após o verbo, quer dizer, depois do verbo, e ele vai estar entre vírgulas. Vamos dar o exemplo? Meu amigo está muito doente, vírgula. Precisa, vírgula, pois, vírgula, de cuidados médicos especiais. Isso significa que logo ele precisa de cuidados especiais, né? Precisa, pois, de cuidados especiais. Vamos lá? Então, essas são as orações coordenadas, as conjunções coordenadas. E aí, você sempre tem que estar atento na questão da colocação da vírgula, né? Todas elas sempre têm uma vírgula antes. A única que não tem vírgula é a conjunção e aditiva. Porém, contudo, todavia, olha só, né? Vou trazer uma oração adversa aqui. Quando você troca o sujeito, se você está falando de um sujeito, né? Na primeira oração e na segunda oração você troca de sujeito e coloca uma oração aditiva, você tem que colocar vírgula. Por exemplo, eu fui
ao shopping, vírgula, e meu esposo foi trabalhar. Então, quer dizer, esse e, tá? Tem que ter vírgula, porque primeira oração eu tô falando de mim, na segunda eu tô falando do meu esposo, certo? Bom, agora nós vamos para as conjunções subordinadas, substantiva, que nós estamos trabalhando com vocês, certo? Então, lembrem assim, ó, que as conjunções integrantes, tá? O que e o se são as orações, são as conjunções que você vai ter nas orações subordinadas substantivas, certo? E você tem que lembrar que as orações subordinadas substantivas nos lembram um pouquinho das análises sintáticas dos períodos simples, né? Mas ao invés de eu ter o complemento na mesma oração, eu vou ter na segunda oração, que ela eu só vou conseguir entendê-la se eu tiver a primeira oração como oração principal, certo? Então vamos pensar um pouquinho só de algum exemplo que vocês possam pensar, né, do que seria oração subordinada subjetiva, tá bom? Oração subordinada substantiva. Então eu vou dar um exemplo de uma oração subordinada substantiva predicativa. Lembra do predicativo do sujeito? Ai, nós sempre temos dificuldade quando tem verbo de ligação, aí um verbo de estado, ser, papel, ficou, ator, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar, andar. Viver também pode. Aí você pensa assim, que se fosse um período simples, seria Maria é linda. Então, aquele verbo de ligação liga o predicativo ao sujeito. Então, o verbo de ligação. Mas nós estamos falando de oração subordinada substantiva predicativa. Isso significa que o predicativo estará na outra oração. Então, a primeira oração, a oração principal, você tem que lembrar que ela vai ter sujeito e vai ter um verbo de ligação, quer dizer, um verbo de estado. Então, vamos colocar um exemplo? Olha só, lembre que sempre vai ter a conjunção integrante, tá? A conjunção integrante, que ela é o que ou se. Neste caso que nós vamos trabalhar com vocês é o que, certo? Então, vamos fazer o seguinte. O dado concreto era que ele não lhe dissera a verdade. O dado concreto era. Então, esse era é um verbo de ligação. Pode ver que nós temos o sujeito. Então, você vai ter o predicativo do sujeito na segunda oração. Quer ver? A verdade é. Aí tem o verbo de ligação, certo? A verdade é. Qual que é o predicativo do sujeito? Que Ana lhe não o amava mais. Então, nós temos ali a predicativo do sujeito, certo? Então, pessoal, então vocês trabalharam nós trabalhamos sobre orações subordinadas, substantivas, não entramos ainda nas adverbiais, nós não entramos ainda nas adjetivas. Isso vai ser para a próxima aula, para as próximas atividades avaliativas, certo? Mas eu quero que vocês pensem bem na questão da subordinação, certo? Não esqueça que nós temos oração subordinada substantiva, subjetiva, nós temos a oração subordinada objetiva direta, nós temos a objetiva indireta, a predicativa, que eu dei o exemplo para vocês, nós temos as apositivas e as completivas nominais. Então, pense sempre como uma análise sintática. Aquilo que eu teria num período, né, simples, eu vou ter agora na segunda oração como complemento. Certo? Então, pense bem, preste bastante atenção. São exercícios tranquilos, alguns até eu tirei lá da apostila. Pesquisem, estudam e façam todo com bastante carinho, certo? A gente se vê na próxima aula de redação e aí a gente vai tirar algumas dúvidas e vamos nos preparar também para a atividade avaliativa de redação que já está pronta, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau!